Fala, meus alunos e minhas alunas que prestaram a segunda fase da Unesp. Espero que vocês tenham mandado muito bem. A prova foi super legal e agora vocês acompanham a resolução de todos os exercícios de química. Roda a vinheta. Muito bem, senhoras e senhores. Antes de começar então a resolução da segunda fase da Unesp, gostaria de pedir para vocês já ativarem aí, dar um like nesse vídeo, para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, beleza? Então vamos lá, vamos nessa, continuar então aí a segunda fase da Unesp. Eu vou ficar olhando aqui de ladinho porque eu vou acompanhando as questões por aqui, pela tela aqui do lado, e por isso que eu vou acabar virando para lá e para cá toda hora, tá bom? Mas vamos nessa, então, resolver as questões da segunda fase da Unesp. Bom, aqui temos então uma questão, a primeira questão aqui que estamos trazendo, que fala sobre separação de mistura. A gente começa a leitura, já pega, já capta, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó, pelas possibilidades aqui sobre separação de mistura. Considere os seguintes procedimentos realizados para obtenção de óleo de amendoim em pequena escala: remover as cascas e as peles dos grãos de amendoim, transferir os grãos para o almofariz, acrescentar etanol e triturar bem com o pistilo, coar a mistura do almofariz, recolhendo o líquido coado em um prato, deixar o prato exposto ao ambiente até que o etanol evapore completamente, informação super importante, e recolher com uma seringa o óleo de amendoim que restou no prato. Beleza? Então vamos lá. Agora então, vou voltar aqui. Eu vou tentar dar um zoomzinho aqui nessa parte, que não vai ficar legal. Vou deixar aqui no meio. A trituração dos grãos favorece a dissolução do óleo no etanol, pois, vamos ver aqui, aumenta ou diminui a superfície de contato. Gente, quando a gente tritura algo, a gente deixa ela em porções bem menores, o que facilita a reação química. E aí, dentro da química, a gente fala que aumentamos a superfície de contato. Portanto, nesse primeiro item aqui que a gente vai colocar assim, ó, aumenta a superfície de contato, tornando o processo de separação de mistura chamado tararã, mais rápido. Então, eu sei que já aumenta, logo esse item não pode ser, esse item aqui e não pode ser também. Ficamos aí, então, com B, C e dado. E aí ele fala da segunda técnica, que no caso é a extração com solvente ou filtração. Gente, a gente acaba cortando, deixando em superfícies menores, aí uma maior, como é que eu vou dizer, superfície de contato nesse sentido, para você facilitar a extração dele. Um caso bem típico que a gente pode lembrar disso é da questão do café. Sabe quando você vai fazer o café, o pó de café, você não coloca o grão e faz o seu café. O grão ele tem que ser triturado para deixar ele em pó, para você extrair o máximo possível da cafeína. Por isso que nesse caso, extração com solvente é a resposta mais ideal a ser apresentada. Ficamos com a alternativa B ou a alternativa C, já quase finalizando a questão. A separação da mistura do óleo com o etanol é possível porque... deixa eu voltar aqui, para melhor. Porque o etanol possui maior do que o óleo. Que maior... porque possui o que maior do que o óleo? Um pouquinho mais para cá, senão não consegui enxergar. Aí sim. Vamos lá. Ele fala sobre temperatura de ebulição e pressão de vapor. Vamos ler de novo, ó. A separação da mistura do óleo com o etanol é possível porque o etanol possui tarará do que o óleo. Se você parar para pensar em temperatura de ebulição, quando você coloca óleo e você coloca, aqui no caso, o álcool evapora muito facilmente. Então ele tem uma menor temperatura de ebulição e não uma temperatura maior de ebulição. Por isso que eu acabo excluindo aqui, ó, o item B e ficamos com a alternativa C. Ele vai ter uma maior pressão de vapor. O que a gente sabe sobre pressão de vapor e tudo mais? Meu lápis, opa, achei. O que a gente sabe no caso? Que quanto maior a pressão de vapor de um determinado líquido,
mais volátil o composto é. Mais volátil o composto é. E se ele é mais volátil, isso quer dizer que ele tem o quê? Uma menor temperatura de ebulição. Essas são informações importantes que a gente acaba recapitulando, principalmente na parte de propriedade coligativa, lá na área de físico-química. Beleza? Vamos dar sequência, então. Alternativa C, super gostosinha essa questão de ser feita. Maneiro? Olha essa questão aqui agora. Ó. Considere a fórmula do sal lactato de cálcio hidratado, que é empregado como repositor de cálcio. Vamos lá dar uma olhadinha nesse cara aqui, ó. Se você dá uma analisada nesse lactato de cálcio, ele é hidratado, mas você não sabe quantas vezes ele é hidratado. O que acontece, então, nesse caso? Você tem a molécula de lactato, beleza? Deixa eu dar um outro zoom aqui, ó, para ficar mais legal, para conversar com vocês. Você tem o lactato, que é o composto todo aqui, essa parte estrutural, e o que está acontecendo? Quando você tem essa vezes XH2O, ele está dizendo o seguinte, você tem algumas moléculas que estão adsorvidas a essa molécula. Veja bem, quando eu falo adsorvida, tá bom? Vamos voltar para lá. O que seria então a molécula adsorvida? Seria como se você tivesse determinado composto aqui, e aí as moléculas de água tivessem em volta dela. Adsorvidas, elas não estão ligadas, elas estão interagindo com a molécula. Olha que loucura isso, né? Um exemplo bem legal desse daqui é você pensar no sulfato de cobre pentahidratado e o sulfato de cobre anidro, sulfato de cobre 2, tá? O que acontece? O anidro ele é cinza e o hidratado ele é azul cor do céu, coisa mais linda, tá bom? Eu sempre comento com a galera isso daqui que eu acho bem interessante. Bom, quando aquecido a 120 graus Celsius, o sal hidratado transforma-se no sal anidro. Em um experimento, vou dar um zoomzinho aqui. É um experimento, não dá para ver. É um experimento, 30,8 gramas de lactato de cálcio hidratado foram aquecidos, originando 21,8 gramas de sal anidro. O que a gente consegue calcular aqui? A gente consegue calcular a massa molar desse composto. E como é que a gente vai calcular a massa molar? A gente vai ter que pegar aqui o carboninho, ó, ver a quantidade de hidrogênio. Aqui, então, o que ele está explorando? A parte de química orgânica. Pegar o hidrogênio e contar a quantidade de carbono e de cálcio. Então, cálcio, você vai ter aqui. Você vai ter também, no caso, carbono. Carbono, quantos carbonos? 1, 2, 3 carbonos, né? No caso, vamos ver quantos oxigênios. Vou colocar o hidrogênio primeiro, né? Para ficar mais bonitinho aqui. O hidrogênio eu vou ter 3, 4, 5. 5. E o oxigênio, 3 oxigênios. Então, quando eu calculo isso daqui, o que eu encontro, né? Vou pegar a caneta preta aqui que fica melhor. Ó, o cálcio, eu sei que ele é 40. O carbono eu sei que é 12 vezes 3 vai dar 36. O hidrogênio eu sei que é 1, que vezes 5 vai dar 5. E, por último, 16 vezes 3, que vai dar 48. Isso daqui eu estou calculando a massa molecular, tá bom? Quando eu somo toda essa brincadeira aqui, vamos ver quanto que vai dar. Vai dar aqui, no caso, 76, né? 76, não estou com a minha cabeça na frente, muito bem. 5 mais 48. Isso daqui vai dar, de novo aqui eu vou somar, vai dar 81 com mais 48, vai dar 129. 129. Só que aí o que acontece? 129 seria a massa desse cara aqui todo. Mas tem um pequeno detalhe que eu acabei esquecendo. Esse cara aqui é multiplicado por 2. Então, na realidade, aqui não é 36. Aqui vai aumentar, é 72. Aqui é 10. E aqui é 96. Somando tudo isso daqui, então, vai dar 112. Aqui vai dar 117. 112 com 10, na verdade, né? 112 com 10 vai dar 122. Mais 96.
Somando tudo isso daqui, vai dar aqui no caso, vai dar 8, vai dar 9, 9, 10, 11, sobe 1, 2, 218. Veja, olha que coisa interessante, né? As questões da Unesp e a maioria dos vestibulares. Eles trazem valores que são proporcionais. Olha aqui, ó, 221,8 gramas. Com isso, dá para a gente calcular uma coisa muito legal, que é o número de mols desse lactato de cálcio. Vamos chamar esse lactato de cálcio de assim, ó, número de mols do lactato de cálcio, que vai dar 21,8 dividido por 218. Isso daqui vai dar 0,1 mol de sal. Beleza, eu tenho 0,1 mol de sal. E eu consigo calcular também o número de mols de água. Olha que coisa interessante, porque se eu tenho 30,8 e ele vai para 21,8, eu tenho uma massa de água que é muito fácil de ser calculado, que é o 30,8 menos o 21,8, que vai ser igual justamente a 9 gramas. Calculando o número de mols, 9 por 18, que é a massa molar, vai dar 0,5 mols de água. Veja bem, aqui tem um detalhe importante, porque eu tenho uma proporção. A cada 1 mol de sal, eu tenho 5 mols de água. Como que eu vejo isso, professor? É bem simples, aluno. Ó, só você chegar aqui e multiplicar esse valor por 10, vai encontrar 5 mols de água. E aqui, por 10 também, que vai dar 1 mol de sal. Então, a cada 1 mol de sal, eu tenho 5 moléculas de água adsorvida a ele. Por isso que a resposta vai ser justamente a alternativa B de bola. Beleza? Tranquilo? Essa questão super bacana, super gostosa de ser feita também. Partindo para a próxima, aqui é muito interessante, que ele vai trabalhar a radioatividade, uma tendência que está rolando bastante nas questões da Unesp e também no Enem, né? Veio também com uma força um pouco interessante. Uma explicação para a emissão de partículas beta, os elétrons, por núcleos instáveis é a conversão de um nêutron do núcleo atômico em um próton e um elétron, segundo o processo representado, em que o próton fica no núcleo e o elétron emitido. Beleza? Ocorre com emissão de partícula beta a transformação de quem para quem. Uma coisa importante que a gente tem que verificar, ó, a massa dele não altera. Tá vendo? Vamos apagar aqui, ó. A massa dele não vai alterar, já que esse cidadão aqui, na realidade, ele é minha partícula beta. Beleza? Ó, ele é minha partícula beta. Portanto, eu não posso ter uma mudança na massa atômica do meu elemento químico. E com isso, eu já posso excluir muita coisa. Principalmente aqui, ó, hidrogênio 3 para hidrogênio 2. Esquece, isso daqui não vai rolar. Isso daqui, ó, a massa 226 e o radon 222, esquece, também não vai acontecer. E o carbono, para carbono aqui no caso, ele mudou a massa também, não vai rolar, não pode. Ficamos só com 2 itens aqui. O fósforo 30 e o silício 30 e o cobalto com o níquel. E aí, o que a gente tem que verificar, né? Você tem que verificar a sua tabela periódica para poder enxergar, para poder ver melhor aí. Deixa eu dar uma verificada aqui em relação à massa atômica de cada um. Dá uma olhada aqui, eu encontrei a tabelinha periódica, ó, que estava na própria prova de vocês. Mas só que, claro, aqui vai ser de uma maneira diferente, de um site específico que eu acabei tirando um print. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele está falando do fósforo e do silício. Fósforo e do silício. Fósforo e o silício. O fósforo, número atômico 15, e o silício, número atômico 14. Lembrando que isso não precisa ser decorado. Isso estava na sua prova, na tabela periódica. Então tá bom, vamos colocar a equação aqui. No caso, o fósforo. Eu vou colocar de caneta preta, acho que vai ficar mais legal. O
O fósforo, ele tem, então, número atômico 15 e massa 30, e está, então, sendo transformado aqui, no caso, em silício 30 também, de número atômico, qual que era o número atômico mesmo? 14. Número atômico 14, mais a partícula beta. Veja, olha que caso curioso aqui. Por que que acaba não podendo ser essa resposta? Dá uma olhada nessa questão aqui, ó. A somatória desses números aqui, no caso do número atômico, tem que ser igual também do outro lado, ó. Aqui é 14 mais menos 1 acaba dando 13 e não corresponde ao número 15. Por isso que aqui, nesse caso, não pode ser nossa resposta. Aí a gente vai dar uma olhada no cobalto, no caso que é o cobalto 60. Só pode ser essa resposta, mas vamos verificar, né? E o níquel 60. E a partícula beta aqui que vai formar a espécie. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Temos aqui nessa situação, vamos dar uma verificada, o cobalto e o níquel. O níquel 28 e o cobalto 27. Ó, níquel 28 e o cobalto 27. Veja, os valores agora acabam batendo de uma maneira super interessante. Vou dar um zoom aqui, ó, para você enxergar melhor. Ó, esse valor aqui acaba batendo certinho, ó. A soma desse cara aqui, desse com esse, acaba dando, no caso, 27, igualzinho esse outro cara aqui. Portanto, essa é a nossa resposta correta, ficando com a alternativa E como a resposta correta da questão 48. Viu que não é complicado, que não é tão complexo? Aproveita então a resolução, dá uma olhadinha aqui, ó, de novo, você verificar melhor aí, do lado, aqui do lado aqui, ó, cumprir então, e não esquece já se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar o sininho, dá uma força aí pro prof, beleza? Voltando aqui e continuando. Eu vou deixar essa tabelinha aqui preparada, né, porque é o nosso esquema, vai facilitar bastante. 49 agora. Substância composta pode ser 3 tipos. Substância composta que apresentam ligações covalentes, substância composta que apresenta ligações iônicas, substância composta que apresenta iônicas e covalentes. Veja bem, minha gente, substância composta é aquela substância química que apresenta mais de um elemento químico. CaCO3, CaO, enfim, vários compostos aí. E aí a gente tem que tomar cuidado aqui nessa questão, porque ele quer um tipo 1 que só apresenta ligação covalente. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quem que pode ser aqui que só tem ligação covalente? Detalhe, para você eliminar rapidão isso daqui, de boa, o que a gente pode fazer? A gente pode verificar aqui, ó, que temos um metal nesse primeiro item, ó. Esse cara aqui já vou esquecer. Já vou esquecer porque ligação com metal é característico de ligação iônica, né? Ele só quer apenas ligações covalentes, não quer ligação iônica. Então, já vou excluir. O NH4Cl, o cloreto de amônio, é um sal. É ligação iônica também. Esquece esse cara aqui e esquece esse cara aqui. Poxa, professor, você já matou 3, cara. Pois é, já matamos 3. Como é que é esse sal NH4Cl para você que está na dúvida aí, ó? Vamos desenhar ele aqui, ó. Desenhar ele aqui, ó. O NH4Cl, ele é assim, ó. O nitrogênio, o H, o outro H aqui, o H e o H. Esses caras são carregados positivamente. O que está acontecendo? Por que é carregado positivamente? Porque aqui, na verdade, é uma ligação coordenada, né? Ele está doando, o nitrogênio está doando o par de elétron para estabilizar o hidrogênio. Por isso que, nesse caso, carga positiva aqui. E o Cl negativo, que é o cloreto, né? Oriundo do ácido clorídrico. E, no caso, você está tendo a junção de um carga positiva com carga negativa. Isso daqui vai dar, então, um composto iônico.
Veja, é interessante frisar esse composto porque ele tem tanto ligação covalente quanto ligação iônica, o que vai ser a chave para a resolução do nosso exercício. Quando você for olhar aqui, ó, ele pede no tipo 3 que apresenta ligações iônicas e covalentes, cara. Iônico e covalente. Então, iônico e covalente já matamos, que é o NH4Cl. Logo, não pode ser esse cara aqui também. Já vamos excluir a alternativa dado. Ficamos só com a alternativa A. Ah, professor, entendi. Beleza. Ó, vou dar um zoomzinho aqui para você dar uma olhada de novo na estrutura, porque é importante a gente verificar isso. Aparentemente só tem ligação iônica, mas na realidade tem ligação iônica e covalente. Então, anote isso daí, beleza? Seguindo, eu acho que é a nossa última questão, né? Um dos métodos de obtenção da cetona em laboratório consiste na hidratação catalítica de um alcino, representada genericamente por... Aqui temos um alcino que vai ser hidratado com molécula de água, uma reação de adição. Adicionou aqui, tem a formação de uma função muito importante aqui, que a galera acaba esquecendo. Vamos frisar isso daqui, importante? Ó, aqui temos um alcino que é comum, um hidrocarboneto, possui saturação natural, normal, não tem segredo. Aqui eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. E aqui a galera vai, professor, isso daqui é álcool, né? Porque tem um H. Não. Isso daqui é um enol. Por que um enol, professor? Porque aqui você tem um H ligado a um carbono que tem dupla ligação. Isso daqui eu não posso classificar como uma função orgânica álcool. Por que eu não posso classificar como álcool? Porque ele vai ter reatividades diferentes. Ele vai ser um pouquinho mais ácido que um álcool. Bom? Portanto, muito cuidado com esse cara aqui. Depois, logo em seguida, você tem aí a formação provavelmente de uma cetona, né? Ele coloca o C-O aqui. Deixa eu puxar aqui para cima, senão não vai sair no vídeo. Que é a cetona. A presença de um grupo carbonila, né? A presença de um grupo carbonila entre dois carbonos, a gente fala que é um enol. Desculpa, perdão, que é, no caso, uma cetona. Beleza. Para que a cetona formada nessa reação seja acetona, o R e o R' deve ser quem? Então vamos lá. Como que a gente vai desenhar aqui? Que é a pergunta do nosso item aqui, né? Como que a gente vai fazer? Se a gente verificar aqui, a gente já tem um R, um C-O, CH2 e o R aqui. Tem que tomar muito cuidado, porque ele quer que forma acetona. E aí, obrigatoriamente, meus queridos e minhas queridas, você tem que saber que a acetona, na verdade, é um composto chamado de propanona. Propanona, que vem de 3 carbonos. Prop, prefixo prop, é de 3 carbonos. Ó. Prop, 3 carbonos. Cuidado, tá bom? A partir disso, o que eu tenho que verificar aqui, ó? Então, essa cetona, esse C-O tem que estar aqui no meio. Logo, esse cara aqui, obrigatoriamente, deixa eu colocar aqui direitinho, obrigatoriamente, ele vai ter que ser uma metila, CH3 aqui na história. E aqui nessa outra pontinha, provavelmente, ele vai ter que ser o hidrogênio, para poder assim, então, estabilizar e formar o CH3, olha lá, que composto que vai formar. CH3, C-O, CH3. Ele coloca o R para te confundir, mas aí você já está esperto, você já está maroto. Então, o R tem que ser o CH3 e o R', aqui no caso, tem que ser hidrogênio. CH3, hidrogênio, ficamos com a alternativa dado. Deixa eu ver se tem mais questões. Não tem mais questões. É isso aqui, então. Deixa eu voltar aqui para minha telinha. Voltei. Pessoal, agradeço demais você que acompanhou o vídeo até aqui.
não se esquece de novo, não se esqueça. Ops, perdão, bati errado aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, manda pra galera que tá estudando aí também, tá se preparando pro vestibular. E encontro vocês nas próximas correções de vestibulares, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau. Valeu!